Fala, galera do canal Movimento Brasileiro. Nós estamos aqui com o Kalel Maia, do Movimento Brasileiro, MKS. Nós estamos aqui com o Alan dos Santos. Obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente já quer começar já pelo assunto aí que tá... O povo aí tá nas manifestações aí, que é prisão em segunda instância. A gente quer ver a opinião dele aí, o que ele acha, se é a favor ou contra da prisão em segunda instância. Bem, essa questão de ser a favor e contra, às vezes, é um pouco o vício do brasileiro, né? Nós precisamos saber o que é bom e o que é ruim, né? Às vezes você pode ser a favor de algo ou contra algo, mas não explicar as razões disso. Na situação que hoje o Brasil se encontra, o Brasil é um país unificado unificado não, específico nesse caso, né? Os outros países de primeiro mundo, os países mais... Só segunda instância, né? Exatamente. Você tem já a prisão logo depois da segunda instância, porque isso evita que a pessoa, o criminoso, continue atuando. Exatamente. Né? E aí aqui no Brasil, isso fica restrito a quem tem muito dinheiro, né? Você tem dinheiro para ficar pagando advogado? Eu não tenho. Você tem? Não. Então, dinheiro para ficar pagando advogado, para ter recurso, até chegar ao STF. Aí chega uma idade que não pode mais ser condenado e simplesmente prescreve aquela pena dele e não dá em nada. E ainda tem esse problema da prescrição da pena, né? Então, vai prescrever a pena e aí pronto, acabou. Você não tem mais o que julgar e a pessoa fica aí livre, leve e solta. Sem dar nenhuma satisfação à sociedade pelos crimes cometidos. Então, muito mais do que olhar essa questão da segunda instância com uma visão em relação ao Luiz Inácio Lula da Silva, né, o condenado, nós temos o problema de outras pessoas que não podem continuar soltas pelos crimes que cometem. Então é necessário você conter essas pessoas, como aconteceu agora recentemente, Elias Maluco. Exatamente. Né? O assassino e um dos mandantes do Cabral assassinato. também. Cabral estava pedindo a liberdade. Pois é. Então, depois dessa decisão lá do STF. Então é bem complicado. Então, assim, a população ela está muito evidente para a população que isso é uma afronta a qualquer pessoa. Qualquer moral. Exatamente. Independente de você ser cristão, independente de você não ser, independente de você seguir uma moral judaica, uma moral, sei lá, independente de tudo isso, eu acho que fica latente, gritante para o brasileiro que olha essa situação e fala assim, pô, mas por que fulano está sendo favorecido? Por que esses criminosos estão sendo favorecidos? Né? Alguma coisa está errada e isso não é agir em nome da lei. Exatamente. Sim. E no caso aí o povo pedindo o impeachment de Gilmar Mendes, você acha que essa manifestação faz algum efeito assim, em relação ao Congresso, ao Senado abrir esse impeachment? Ou você acha que essas manifestações aí o Senado não olha ou tem alguma influência nesse caso? Olha, o impeachment ele está previsto dentro das nossas próprias leis, dentro da nossa própria Constituição. Tem que haver algum limite para alguém que esteja no Poder Judiciário, uma vez que cometeu um erro ou que excedeu o seu poder, essa pessoa precisa ser freada, né? Então esses limites, eles existem, um deles é o impeachment. O impeachment de um ministro da Suprema Corte. Se assim não fosse, bastasse que você chegasse a ser ministro e pronto, você poderia fazer o que você quisesse e nada aconteceria contigo. Verdade. Né? Mas não, nós temos esses meios e um desses meios é o impeachment. Só que como esse processo ele inicia-se no Senado Federal, o que as pessoas estão fazendo? Olha, chegaram, não mas vários pedidos de impeachment de vários ministros. Há um, né, que é o do Gilmar Mendes, que existem provas abundantes. Existe um jurista excelente, que é o Dr. Modesto Carvalhosa, que, além de colocar todas as provas, deixou isso muito claro em várias explicações e várias entrevistas para vários órgãos, para vários meios de comunicação, que existe sim uma prova cabal para iniciar o processo de impeachment. E veja que o processo de impeachment não é a condenação, é a investigação. Exatamente. Você traz as provas e o Senado vai avaliar. Mas nem isso eles querem fazer. Então o povo quer pressionar os senadores a falar assim, olha, nós queremos essa investigação, nós queremos saber se realmente o Gilmar Mendes cometeu ou não esses crimes de responsabilidade. Verdade. Teve mudança no legislativo, no executivo, apenas no judiciário que está intocável. Então é importantíssimo essa manifestação do povo na rua de cobrar o impeachment, e o Davi Alcolumbre, na minha opinião, tem que fazer o papel dele de
colocar em pauta a discussão do impeachment do Gilmar Mendes e qualquer outro Exato. ministro que está em discordância com o direito brasileiro, entendeu? Então é importante a gente tá sempre empenhado nessas manifestações de rua, cobrando sem cessar para que uma hora chegue o resultado esperado. Como você disse, né? Uma afronta ao direito, ou seja, não é uma afronta à opinião pessoal. Exatamente. Né? O povo não tá na rua, pessoal. Eu acho que o Gilmar Mendes precisa ser julgado. Não é eu acho. Existem leis e Sim. parece ali. Né? Nós não temos 1 zilhão de advogados no Brasil. Mas o povão, uma vez explicando ali, o Modesto Cavalhosa já explicou isso várias vezes. O povo olhando e falou assim: opa, realmente, o senhor Modesto Cavalhosa parece ter razão. Então agora vamos iniciar o processo de impeachment. Então, nada mais justo do que o povo pressionar o Senado para isso. Já falando na questão da lava-toga, o povo pedindo a lava-toga aí, tem uma passagem na Bíblia que é em Coríntios, fala o seguinte: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. O STF está assim, mais ou menos isso. Ninguém julga eles mesmos fazem o que querem, tomam as decisões, o povo vai às ruas contra e eles nem se importa. Você acha que nesse caso é possível? Eu acho que o Senado que está hoje ali, eles conseguem fazer a abertura dessa lava-toga? Você acha que o Alcolumbre... Olha, a lava-toga, Tá. eu não vejo frutos na lava-toga, sendo bem honesto, né? Até mesmo pelos inúmeros impasses que possam ocorrer. Já aconteceram várias vezes de ministros da Suprema Corte concederem habeas corpus para pessoas que precisavam ir para CPIs não fossem obrigadas a ir para lá. Então isso significa que o próprio STF pode conceder a si mesmo, né? Ou seja, a instituição pode conceder para um ministro que ele não vá. E aí como é que vai fazer? Vai chamar a Exatamente. polícia legislativa, vai chamar o exército. Esses impasses todos, assim, fora inúmeros outros impasses que já expliquei em alguns outros vídeos no Terça Livre, eu não acredito que a lava-toga seja frutuosa, né? Ela tenha frutos, ela seja frutífera. Agora, um pedido de impeachment, sim. Um pedido Porque de é impeachment... lá na hora votando, né? um pedido de Direcionado a impeachment um. não tem. O STF não pode chegar para o Senado e falar assim: olha, vocês não podem dar continuidade ao processo de impeachment. Não, pode sim, mano. Pode sim, está na lei. Né? E aí sim o Senado teria poder. O problema da CPI lava-toga, a pessoa já percebe de cara até mesmo em recolher as assinaturas. Até para recolher as assinaturas, Sim. para abrir, tá sendo difícil, porque os ministros do STF colocam pressão para que... Eu já vi vários senadores dizendo que o ministro do STF liga para senadores lá pedindo para eles tirarem a assinatura. Então, devido a isso, não consegue atingir o resultado esperado devido a essas pressões que os senadores sofrem. Então, talvez nesse sentido você até tenha razão de a CPI lava-toga não atingir o resultado que a gente quer devido a essas pressões que tem. O processo de impeachment, na minha opinião, é o caminho mais fácil e direto para atingir o resultado esperado. É o mais viável. Né? Exatamente, mas E a questão do agenda do movimento brasileiro, a gente achava que, por exemplo, o Congresso foi renovado quase pela metade, né? A gente achava que com isso os parlamentares que entrassem, eles iam fazer o que o povo queria. Tipo, muita gente aí pregavam muito o que o povo queria e agora é totalmente diferente. A gente achava que essa questão do lava-toga e o impeachment seria colocado em pauta, seria aberta lá pelo presidente do Senado. E você acha por que não consegue 2/3, 1/3 para abrir um impeachment, por exemplo? Não estão conseguindo Olha, isso. vocês não foram os únicos a serem iludidos. Eu mesmo achei que com Davi Alcolumbre, por exemplo, no início do ano eu estava pedindo a lava-toga. Né? No início do ano eu achei assim, Davi Alcolumbre é diferente do Renan Calheiros. Exatamente. Então, querendo ou não, olha, nós temos aí um novo panorama político, onde os políticos olham a voz popular e falam assim, vou ouvir o povo para poder ficar bem na fita. Né? Eu uso essa expressão, não sei se vocês o cara conhecem. simplesmente ignorou a vontade do povo, a pressão do povo. Ele ignorou e aí com o tempo a gente foi vendo, né, ali no Congresso, minha equipe toda de jornalismo, a gente começou a ver, existem conluios aqui, acordos que são espúrios e que eles querem utilizar de certas narrativas populistas para não chegar a lugar nenhum. E aí eu vi inúmeros deputados, né, que queriam defender fundo partidário, não queria deixar de perder aquela graninha que ia cair na conta dele lá perto das eleições, tanto para prefeito, que ele está ali, agora eu sou deputado, então estou ajeitando os meus candidatos a prefeito nas regiões onde eu tenho voto. Então se eu tiver o meu prefeito e os meus vereadores, eu vou assegurar que eu vou ganhar as eleições naquela região ali.
E não só isso, como também o dinheirinho do fundo eleitoral e do fundo partidário voltados para a eleição do deputado, né, daqui a 3 anos. Então a gente viu cada vez mais políticos defendendo essas coisas que são absolutamente impopulares. O povo não acha legal ficar tendo que pagar mais e mais e mais para políticos. Exatamente. E eles nos enganaram, óbvio, né? Fomos ingênuos nessa situação, né? Vocês falaram, pô, nós acreditamos. Eu também acreditei. Fui ingênuo e não imaginava que... Óbvio, imaginava que um ou outro ia ser um aproveitador, mas não tantos, né? Exatamente, o cara tá sendo uma Copa fiel do Renan Calheiros, a pessoa não tem nada de diferente praticamente do Renan Calheiro, cara. É, realmente. Mudando agora de assunto para aborto, no caso, tem previsto em lei, né? Casos de estupro, casos de risco à mãe, à saúde da mãe, você pode abortar, mas no caso da esquerda, teve até o julgamento anteriormente, debate aí no STF, questão do aborto. Você é a favor que a pessoa possa... você acredita naquele discurso da esquerda que a mulher é dona do seu próprio corpo, tal, que pode abortar o tempo que quer? Você acredita nisso? Eu acho que é uma injustiça para com a criança. Olha, você sabe que algumas perguntas e algumas palavras, elas já te deixam escravos de uma resposta específica, né? Sim. Então, a palavra aborto, ela já é uma palavra que não condiz com a realidade. Copo é diferente de caneca. Não é porque os dois são recipientes que a gente pode chegar e fazer, pega aquele copo ali pra mim. Se tiver um copo perto de uma caneca, você vai pegar o copo. Não, eu tava falando daquele outro copo ali. Qual copo? Ah, esse aqui. Não, isso aqui não é copo, isso é caneca. Né? Então, quando você muda um pouquinho a palavra, você muda a representação que vai ficar no imaginário da pessoa. Então, quando você fala aborto, você está falando de um procedimento médico que existe, que é retirar uma criança morta dentro da barriga da mãe. O que eles querem fazer com a palavra aborto é triturar crianças vivas. É bem diferente. Ou é injeção, ou é triturar. Então o nome certo é assassinato de crianças indefesas no ventre de suas mães. E aí quando você já começa a separar e ajustar ali as palavras que estão sendo utilizadas, aí pronto, você pergunta para qualquer mulher, qualquer pessoa na rua, você é a favor de triturar e usar de injeção? Colocar o português como ele é, né? Exatamente. Você é a favor de triturar ou de injetar veneno ou alguma coisa mortífera na criancinha que está no ventre da mãe? Aí ninguém vai dizer, né? Aí muda a conversa. Eu lembro de um exemplo que eu estou sempre usando no Terça Livre. O diretor de jornalismo do portal Terça Livre, que é o Mário, ele estava fazendo direito e na faculdade eles ficaram falando sobre aborto, né? Aborto pra cá, aborto pra lá. E aí chegou numa hora que ele levantou a mão assim e falou, professor, e no caso a legislação diz que como é que a legislação trabalha a questão do veneno e do trituramento? Começa pelo pezinho ou pela cabeça? O cara ficou... Porque você infelizmente, né, é uma situação triste, né, lamentável, esse genocídio que é praticado com as criancinhas, você leva a pessoa para o mundo real. Você sai ali daquele conceito que a pessoa tem que abstrato. Aborto é apenas... É um negócio abstrato, fica um negócio abstrato. Sabe? Eu sou a favor, eu sou contra. Não, vamos para o mundo real. Começa triturando a cabeça ou o pé. A injeção tem que ser dada no coração, no pulmão, entendeu? E aí quando você começa a tratar dessa maneira real, pronto, aí você vai ver que a maioria esmagadora dos brasileiros não são a favor de nenhum tipo de procedimento que possa matar uma criancinha no ventre de suas mães. A lei, infelizmente, ainda não protege a criancinha que é proveniente de um ato sexual de violência, né, como é o estupro, coisa do tipo. Infelizmente, né, queria eu que isso mudasse, mas é a lei vigente. Mas eles queriam ir além, né? Eles queriam ir além e expandir isso não só para aquelas mães que foram violadas, tiveram seus corpos violados, mas também para qualquer outra pessoa que quisesse triturar ou dar uma injeção ou até bater, né? Algumas batem para poder matar a criancinha também. A pessoa percebe que quando é colocada a palavra aborto no sentido real, a pessoa percebe que é mais cruel ainda do que esse conceito que a pessoa tem, que é apenas perder a criança ou simplesmente se livrar da criança. Exatamente, Calhau. Quando é colocado no contexto real que cria mais indignação na pessoa ainda com relação à situação do aborto. E não sei se você considera um cara conservador. Pra você, o que é conservadorismo? O que é ser conservador? Olha, eu me simpatizo muito com o movimento conservador. Antes de mais nada, eu sou católico, sou cristão. E na política, no jornalismo, como pai de família, o que eu mais quero é exercer
o papel de alguém que, durante a vida, quer seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, quer pensar como Ele, quer agir como Ele, quer perdoar como Ele, quer fazer o juízo das coisas como Ele fez, né? Eu quero poder viver e encontrar um Natanael na vida e falar assim, olha, não há homem mais justo nessa terra, né? Não ser injusto com ninguém. Eu quero buscar fazer isso dentro dos meus limites, dentro das minhas fraquezas, consciente dos meus pecados, consciente das minhas limitações. E, óbvio, dentro do espectro político, o movimento conservador, ele é o que mais se identifica com isso que eu quero fazer. Com a identidade do brasileiro, exatamente, né? Exatamente. Mas o dia que o movimento conservador não quiser mais ser cristão, ou não quiser mais amar o cristianismo, ou não quiser mais respeitar o cristianismo, eu não terei dificuldade nenhuma de jogar o conservadorismo na lata do lixo. Você entende? Exatamente. Para mim, o mais importante é seguir nosso Senhor Jesus Cristo. É o que é mais importante. Agora, óbvio, não tenho medo nenhum de dizer, sou conservador, defendo o movimento conservador. A partir do momento que a palavra conservador está alinhada aos princípios que a gente tem, então estamos junto com o conservadorismo. Exato, mas a partir problema. do momento que, numa hipótese, o conservadorismo se distanciar desses princípios que o brasileiro tem na sua essência, então fica complicado. Exato. Mas concordo com você nessa Agora questão. é óbvio que, em tese, o próprio pensamento conservador, ele nunca vai ser contrário a isso. Né? Eu só estou explicando porque às vezes as pessoas se confundem e pensam que o conservadorismo é como se fosse uma religião, coisa do tipo. Não, eu tenho a minha religião, eu tenho os dogmas que eu acredito, né? Santíssima Trindade, que Deus se encarnou, se fez homem, etc. Isso aqui não é debate político. Né? Isso aqui é a minha espiritualidade, é o meu foro íntimo. E o que eu quero é apenas poder defender isso abertamente, as consequências disso, né? Qual é a consequência de acreditar em nosso Jesus Cristo na minha vida? É defender o pai de família, defender a família. Não defender o bandido quando ele comete o crime, né? E, óbvio, dentro do pensamento conservador, você falou assim, né? O que você entende para o conservadorismo? Isso eu aprendi não com Edmund Burke ou Roger Scruton, não, aprendi com o professor Olavo de Carvalho. O movimento conservador, né? Tá aqui a foto do professor, né? Eu aprendi que o movimento conservador, ele é nada mais, nada menos do que devolver ao povo o poder que está acima do poder constituído. Ou seja, devolver ao poder constituinte o poder que ele tem de limitar o poder constituído. Fundamentado no quê? Fundamentado na ideia clara de que nós não sabemos como será o futuro, só sabemos o que está acontecendo agora no presente, com muitas dificuldades, tendo a experiência do passado algo a nos ensinar. Então, eu não tenho nenhum modelo futuro. Se perguntar para mim, monarquia, parlamentarismo, isso, aquilo outro, presidencialismo, sei lá, N coisas, né? N modelos. Eu não sei como será o futuro. Não tenho ideia nenhuma. Não tenho nenhuma bola de cristal. Não acredito em cálculo matemático. Não acredito em raciocínio lógico que não leve em conta todas as variantes que possam surgir decorrentes de decisões humanas. Então, a única coisa que eu sei, né, é que eu estou no presente, né, que nós vivemos dentro de uma república presidencialista, onde o presidente tem poderes absolutamente limitados, limitadíssimos até demais, e que esse poder se concentra mais no Congresso Nacional, sobretudo na pessoa do presidente da Câmara, e onde a Suprema Corte, que é o poder judiciário, parece um Olímpio, né? Onde eles são quase semideuses, né? Ou são semideuses, e que ninguém pode julgá-los. Isso está evidentemente num cenário problemático, né? E nós precisamos resgatar e restaurar certos valores e certos princípios e certas leis que possam mudar essa situação. Então eu acredito que o conservador ele nunca tem um modelo ideal para o futuro. Ele só sabe o que está acontecendo no presente. Ele é muito pragmático, né, o conservador. Ele tem um problema no presente. Com a experiência do passado, ele traz esse patrimônio. Quando eu falo passado, eu estou falando desde Adão até hoje. Não estou falando apenas Aristóteles, apenas a escolástica medieval, ou apenas o período anterior a nosso Jesus Cristo, por exemplo, a experiência dos egípcios, a experiência do Império da Babilônia, Império dos Assírios, etc., dos persas. Não, todo esse patrimônio histórico que nós temos, avaliar tudo isso, né, trazer essas experiências todas para o presente e falar assim, ó,
o que nós poderíamos fazer agora que poderia ser melhor para a população que já uma vez já foi testado no passado? Eu acho que o conservador ele pensa assim. O que nós podemos fazer agora que já foi experimentado no passado e que vai dar certo? Entende? Não com um projeto de futuro. Eu sei como é que vai ser o melhor. Porque a definição do revolucionário, do professor Olavo de Carvalho, é aquele que sabe como será o futuro, nega o passado e julga a todos no presente, baseando-se no futuro. Então o revolucionário sabe que... O revolucionário, segundo ele, se você acabar com os ricos, não haverá mais pobreza. Eu não sei como é que ele faz esse cálculo. Mas ele diz isso. Ele diz, então ele consagra a vida dele único exclusivamente para acabar com a vida dos ricos. Porque se você acabar com a vida dos ricos, então não haverá mais pobreza. Né? E ele acredita nisso e vai trabalhar para que nós acabemos com a vida dos ricos. E também ele acredita que é possível que um grupo, né, todos são iguais, mas haverá um grupo que é um pouco mais igual que os outros. Né? Eles acreditam que um grupo seleto de pessoas, membro do Partido Socialista, né, que vai trazer o futuro comunista, eles podem, né, com pureza de coração, com idoneidade, cheio de virtudes, né, eles podem assegurar que todos os bens serão divididos. Eu não acredito nisso. Então eu acho que o conservador, de uma maneira simples, ele não se aventura num futuro que ele não conhece, ele pega a experiência do passado, analisa os problemas do presente e tenta solucionar tudo baseando-se naquilo que deu certo no passado. Certo. Simples assim. Mudando de assunto aqui para um assunto que passou muito na mídia aí, a questão da Amazonas. A mídia alarmou, o mundo todo falou, criticou o Bolsonaro, o governo em si. E quando foi agora há pouco tempo, teve aquele áudio que a Polícia Civil interceptou do homem e a mulher falando sobre as queimadas, que tinham pago propina, essas coisas. Você acha que o que você acha que na verdade você acha que a ONGs estão por trás disso? Ou ali foi um caso à parte, como temos em defendendo, porque apareceu na própria Globo agora, eles dando a notícia, eles colocam como se aquelas pessoas não fossem culpadas, entendeu? Eles querem dizer que não foi culpado, enquanto, por exemplo, um caso da Jair Bolsonaro falando de Marielle, mesmo eles sabendo que o cara estava no Congresso e tal, eles faz depois, no finalzinho, ele pega um trechozinho e diz, não, mas ele estava no Congresso, mas a pessoa que assistiu tudo deu a entender aquilo que eles falaram primeiro. Aí, no caso da Amazônia, você acha que tem ONGs por trás, a imprensa tá, no caso, alarmou muito e agora estão prendendo os culpados, estão escondendo? Olha, quando abana o rabo que nem cachorro, come ração, anda como um cachorro, fareja como um cachorro, parece um cachorro, o pelo é de cachorro, você tem todas as características de um cachorro. É cachorro. Fica difícil você falar, não, isso aqui é um crocodilo. Concorda comigo? Há de convir comigo que existem certas ações que vão mostrando um pouco o que você é, né? Você pode até tentar imitar um réptil, imitar um cachorro, mas a textura da nossa pele deixa bem claro que nós somos seres humanos, nossos olhos, a nossa, o próprio dente, a fisionomia, etc., o osso. Cara, as ONGs o tempo todo estão trabalhando para que o índio não perceba que ele é um bilionário. Exatamente. Os caras vivem. É como o Bolsonaro fala. Eu não falo rico, não, é bilionário. Os caras vivem em cima de ouro, Sim, ouro, diamante, tantos outros minérios, outras riquezas naturais, como a própria madeira, ou terrenos que possam ser usados para agricultura, etc. Então, essas ONGs elas ficam 24 horas, os 365 dias do ano, tentando colocar na cabeça do índio que ele tem sim que ficar ali peladão, isolado, como se fosse um animal no zoológico. Exatamente, como se fosse um animal no zoológico. E ele não pode saber, ele não pode ter a notícia que pode ser independente. Que ele vai ser independente, bilionário e que aquela ONG ali tem outros interesses. E aí quando você pega, como assim as ONGs têm outros interesses? É a famosa frase, né? Follow the money, né? Siga o dinheiro. Quem financia essas ONGs? Normalmente quando você faz uma pesquisa, a maioria dessas ONGs são financiadas por organizações internacionais bilionárias que financiam aborto, que financia ideologia de gênero, que financia toda essa agenda esquerdista no mundo. Aí você descobre
uma dessas ONGs que estava ganhando dinheiro para atear fogo num local, soltar aquela notícia para a WWF poder angariar dinheiro, depois falar, olha, poxa, Luciano, DiCaprio, né? Tadinho de Leonardo, né? Leonardo DiCaprio. DiCaprio, por favor, ajude a nossa ONG, ela é tão boazinha, toma aí uns milhões de dólares aqui, tadinhos de vocês, né? Mas não tem nada relacionado com o incêndiozinho que foi feito ali. Óbvio que tem. Eles estão menosprezando a inteligência do brasileiro. Exatamente. Mas no caso, qual seria o intuito da mídia? Tipo, querer acabar com o Brasil, você coloca pra baixo, no caso do criminoso querer defender. Eles não querem acabar com o Brasil. Eles querem acabar com o poder que o Bolsonaro recebeu do povo. Eles não querem destruição do Brasil. Eles querem tirar do Bolsonaro. Com o mato que eles têm. Exatamente. Eles querem tirar do Bolsonaro o poder que ele tem, seja o poder da palavra, né, que é o maior poder que ele tem hoje, que é do convencimento, seja o poder da caneta. Ó, tá ONG aqui não vai mais receber dinheiro do governo, por exemplo. Repasse fiscal, coisa do tipo. Olha, tem uma irregularidade ali, então você não pode mais receber esse repasse fiscal. Então alô, Receita? Pessoal da Receita? Fica de olho ali naquela ONG ali que eles estão praticando crimes, né? Ministério Público, dá uma olhadinha lá, vai averiguar. E aí você pode acabar com aquele CNPJ ali. Verdade. Entendeu? Então eles têm medo de que o Bolsonaro anuncie o que eles estão fazendo, coisas que sempre foram escondidas, botaram para debaixo do tapete. Não, bota para debaixo da mesa, ó, João, não fale disso aqui não. Abaixo, né? Eles estão com medo de divulgar o que eles fazem. E o presidente Bolsonaro já demonstrou coragem suficiente a ponto até de receber uma facada, né? Então ele não vai ter medo de ONGzinha. E nem essa imprensa aí. Exatamente. A questão assim, como você avalia o governo Bolsonaro, porque é o governo em si, e o que o Bolsonaro defende, que no caso tem muitas coisas que ele quer, né? O Bolsonaro quer e não passa pelo Congresso. O que o senhor defende até agora, o governo e a parte do Bolsonaro em si? Sim. Você acha que avalia como? Vocês já tiveram construção, obra na casa de vocês? Sim. Quando você está num período de obra, né? Tudo fica empoeirado, tudo fica desorganizado. Até terminar a obra, é difícil você avaliar. Concorda comigo? É verdade. Você tá ali, é barulheira, você não consegue ficar em paz, entendeu? Tua esposa tá querendo descansar depois do almoço. Ela trabalhou o dia todo, tá cozinhando para todo mundo, cozinhando pros pedreiros, cozinhando para você que tá ajudando os pedreiros, cozinhando pra criançada toda, aquela criança que tá na rua, volta todo mundo. Ela quer dar uma descansadinha depois do almoço. Aí me vira ali um pedreiro enérgico, que não quer parar, e começa pá, aquele barulheiro. Então nesse momento ela vai ter de paz. Enquanto está ocorrendo a reforma, não tem como você avaliar, ó, aquela coluna ali tá show de bola, entendeu? Aquele acabamento ali ficou top. Agora, você pode avaliar o quanto que os pedreiros estão trabalhando, se eles estão limpando depois que terminou a obra, se eles estão limpando. Eu falo isso que eu já tive essa experiência. Então, como é que é aquela frase, né? Pedreiro vagabundo é aquele que não limpa a colher, né? Deixa tudo sujo, não varre. Aí você sabe, pô, esses caras são meio zoados, né? Estão deixando tudo bagunçado. É difícil essa obra aqui ir pra frente e ficar bem bonitinha. Agora, quando você vê um grupo de pedreiros ali fazendo o trabalho ali na construção civil, organizado, limpo, ordenado, responsável, não gastando mais pedra do que deveria, não gastando mais cimento do que deveria, tentando economizar em tudo, fazendo todas as etapas da obra que dependem deles, né? Não depende do engenheiro, não depende do cara que vai, do fornecedor da pedra, do fornecedor do cascalho, do fornecedor do cimento. Se essas pessoas estão fazendo um trabalho bem feito e anteriormente quem estava fazendo não estava construindo, estava destruindo, quebrando e ainda estava roubando o que estava sendo dado pelo fornecedor, cara, essa mudança é evidente no governo Bolsonaro. Não adianta você comparar o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Suécia, com a Suíça, com a França não, porque o Macron tá bem mal das pernas, né? Mas você não pode comparar, por exemplo, o Brasil com Dubai. Você não pode comparar o Brasil com o Japão. Nós estamos em um período de reforma, né? Nós tínhamos janelas que estavam abertas, que não poderiam estar abertas. Nós tínhamos teto que não tinham sido feitos ainda. E o presidente Bolsonaro está ali como mestre de obras, fazendo tudo dentro dos seus limites. Eu acho que qualquer pessoa consegue enxergar isso. Consegue.
Né? Alguém poderia dizer assim, ele poderia fazer mais nesse aspecto, ele poderia fazer mais naquele aspecto, e depende dele, ele não fez. Alguém poderia dizer isso, mas ninguém pode negar Que ele está se esforçando. exatamente, que esse processo de reforma está sendo feito, primeiro, sem tomar lá da cá, ou seja, o cara que está fornecendo cimento, o cara que está fornecendo a pedra, o cara que está fornecendo a areia, não tem ninguém mais ganhando no meio do caminho. Verdade. Isso é o primeiro fator. Segundo fator, todo mundo que está na obra ali entende do que está fazendo. Você tem Paulo Guedes, você tem Moro, você tem Ernesto, você tem Abraham Weintraub, você tem Tarcísio. Então, cocaína tá parando no meio da estrada por causa da Polícia Federal. Arma, idem. As estradas estão sendo construídas. A economia está melhorando. Todas as reformas necessárias para que uma economia melhore estão sendo feitas mesmo num prazo de 11 meses. Agora nós estamos aqui em dezembro, né? 2 de dezembro. Então, as coisas estão caminhando. A minha avaliação, qual que é? É a mais óbvia possível. O cara tá arrebentando. Verdade, eu vi uma frase recentemente onde a frase fala que Bolsonaro fez em 11 meses o que a esquerda não fez em 20 anos. Então, de fato, a pessoa percebe, quem tem sinceridade no coração para perceber o esforço que o Bolsonaro está fazendo, a pessoa consegue ver que o Bolsonaro está se esforçando para fazer um Brasil muito melhor do que estava anteriormente. Então, Teve uma estrada que o Tarcísio concluiu esses dias aí. passou 63, vários... 63. É? Pará. 43 anos, né? Exatamente, cara. 45, não lembro agora. Muito tempo, os caminhoneiros faziam uma fila lá de quase 50 km, 60 km. No tempo do inverno ficava um congestionamento gigantesco de E carros. concluiu. Exatamente. Concluiu a obra. Né? E a Folha de São Paulo teve a cara de pau de dizer que agora tem menos dinheiro para o orçamento das obras. Né? Bolsonaro diminuiu o orçamento. Mas é óbvio, tá fazendo mais com menos. Mais com menos. É meio óbvio isso, né? caras- Acabou aquele esqueminha, né? Lembra do diálogo cabuloso, né? Do Sim. PT com o PCC? Acabou aquele esqueminha do cara que entregava areia, do cara que entregava o cascalho. Falou assim, olha, eu vou entregar 50, vou cobrar 100, 50 fica pra mim, 50 fica pra você. Acabou isso aí, né? Tá Verdade. evidente. No caso assim, de posse de arma, a posse e a posse, no seu caso particular, você é a favor que o brasileiro, se a lei flexibilize mais para o brasileiro ter uma posse de arma, no caso até mesmo a posse de arma, você é a favor que isso venha a acontecer? Olha, tem um fato, né? Fato, que eu gosto sempre de lembrar, e o Bené Barbosa usa muito nas suas palestras, o grande Bené Barbosa, que ocorreu que uma pessoa quis processar o governo do estado do Rio Grande do Sul, porque ocorreu então um assalto na casa dela. Ela quis alegar o seguinte, olha, o estado não tem o dever de me proteger? Garantir a lei e a ordem? Então se eu fui afetado, então eu vou processar o estado. Só que o que aconteceu? Essa pessoa ganhou ou o estado ganhou? O estado ganhou, porque a lei diz que o estado só é obrigado a manter a lei e a ordem, a proteger o cidadão em espaço público. Então, Não no espaço privado. por essa lógica aí, a pessoa já percebe que caberia o cidadão se defender. Exato. Então o Estado já compreende que é impossível criar um mecanismo onde o policial entre na sua casa ou fique na porta da sua casa, de todos os moradores, de todas as pessoas no Brasil inteiro. Isso é impossível. Como é que as pessoas vão conseguir manter uma polícia deste tamanho? Então, Verdade. não é possível. Então, há de haver algum mecanismo onde o cidadão, dentro da sua propriedade rural, dentro do seu apartamento, dentro da sua casa na cidade ou no campo, onde ela possa se defender. E a razão humana grita, né? Se o bandido, o criminoso, não respeita a lei e vai usar todo tipo de calibre, todo tipo de arma para invadir a minha propriedade, a minha casa, a minha fazendinha, a minha chácara, o meu sítio, o meu apartamento, eu não posso me defender com faca, pau, pedra e estilingue. Acho que isso é meio gritante, né? Qualquer pessoa consegue perceber isso. A lei para poder facilitar o uso das armas não é para obrigar que cada pessoa tenha uma arma dentro de casa, mas para dar pessoas que querem. exatamente, para dar liberdade para as pessoas que querem possuírem o calibre que dê ali a segurança para a pessoa. Aí, óbvio, vem aqueles mitos, né? Não, mas se todo mundo tiver... É sempre assim, né? Eles sempre levam para o absurdo. Se todo mundo tiver arma, isso aqui vai virar um bang-bang. um bang-bang, um faroeste. Quantos anos você tem, cara?
30. 30 e você? 26. 26 anos. Eu tenho 36 anos. Olha, nós, quando estávamos crescendo, né, pequenininhos, ainda não tinha ainda o Estatuto de Desarmamento. Era bang bang Não. na tua infância? Era Não, bang não bang era mais segura em relação a... E não era aos bang dias de bang. hoje. E não era bang bang também na minha infância. E se eu perguntar pro meu pai, ele vai dizer que a infância dele não tinha bang bang. E se nós perguntarmos para os nossos avós, também não tinha bang bang. Basta ver lá nos Estados Unidos, cadê o bang bang? Lá não tem bang bang. Então, eu gosto de dar o exemplo do Brasil, que o pessoal vira e fala assim: ah, não, mas lá nos Estados Unidos É outra cultura, diferente. é é diferente. outra cultura, eles são mais educados. Olha, eu vou te dizer uma coisa: eu morei 3 anos nos Estados Unidos. O americano, acredite se quiser, hein? Ele tem sangue vermelho, é ser humano, tem carne, osso e músculo que nem eu e você. Ele não muda em nada. Verdade. O que muda nos Estados Unidos é o fato de que a lei prevalece. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Michael Phelps, ganhador de medalhas de ouro em várias Olimpíadas, defendendo ali a bandeira dos Estados Unidos, ele foi pego dirigindo bêbado. Perdeu a licença e ficou 1 ano proibido de competir. O que acontece com um jogador de futebol quando ele é pego com menores de idade, drogas e alcoolizado no Rio de Janeiro? Praticamente Ou São nada. Paulo? Já aconteceu com vários jogadores. Mas o que acontece? Ele fica proibido 1 ano de participar do esporte? Não. Não acontece nada. Não acontece nada. Dali ele vai pra balada, tira foto, entendeu? Uma matériazinha aqui, a cola e acabou. Então, assim, o problema dos Estados Unidos, de comparar o Brasil com os Estados Unidos, não é a cultura do povo, mas a cultura das leis. Aí, se alguém quiser falar assim, não, mas para mudar o porte de arma tem que mudar as leis, eu concordo. Sim, tem que ser mais severa. Por exemplo, no Kansas, se você atirou dentro da sua propriedade, estando sóbrio, sem não ter ingerido nenhuma gota de álcool, não tem julgamento. O cara invadiu a sua propriedade, morreu, o juiz só vai olhar se ele invadiu realmente sua propriedade. Se você atirou nele dentro da sua propriedade e tiver alguma testemunha que fala que você avisou. Saia da minha propriedade. Já no Brasil, já teve casos de bandido invadir a casa do cidadão, o cidadão se defender e ele o preso. cara que vai preso. No caso do cunhado da Ana Hickman mesmo, por exemplo, o cara defendeu Você vê a notícia falando aí, o cara matou alguém, tipo a notícia da esquerda. É totalmente diferente do que aconteceu. Criminosa. Já no caso, eu vi uma reportagem uma vez, no caso nos Estados Unidos, uma mulher, né, tava com uma criança em casa e uns caras queriam arrebentar a porta dela, arrombar a porta. Aí ela ligou pra polícia. Aí ligou, a polícia não dava tempo de chegar, que se eles entrassem, podia matar, né? Podia apertar fogo. Aí isso foi feito, né? Não aconteceu nada com ela. No caso do Brasil aqui, se o cara chega, te assalta, ou na própria casa também, se você reagir e matar, vai dizer que foi excesso de força, vai dizer que... Não, no Brasil tem isso, hein? Como é que a lei vai poder determinar o que é excesso de força? Você está numa situação drástica, crítica, assim, uma situação absolutamente de desespero de alguém que está apontando uma arma para você, querendo matar você, sua filhinha e sua esposa. Se você der um tiro na cabeça do cara, ele vai dizer que foi excesso de força. Exatamente. Não, você tem que mirar exatamente na mão, tipo, Velho Oeste, né? Filme de Velho Oeste, né? Tem que mirar na mão do cara ali, ó. Pô! Tirou a mão dele, dá um mata-leão. Pronto, agora você fez o uso devido da força, né? É um absurdo esse termo. Chega a ser ridículo, né? Esse termo é patético. Verdade. Esse termo é patético. Ameaçou a vida, você tem que ter o direito de retirar, de defender-se, retirando, inclusive até o ponto de retirar a vida do agressor. Eu não sei o que tem na cabeça da esquerda dela achar que com essa... da forma que tá, o bandido vai deixar a sua arma. Cara, o Brasil tá batendo recorde de um tempo atrás de violência e não vai chegar nunca o momento do bandido em se deixar a sua arma e virar seguir as leis. O bandido não segue lei. Ele simplesmente faz uso dos objetos que ele tem para praticar o crime. Eles alegam que se legalizar a arma, aquelas armas legais elas vão matar, não sei o que. Inclusive no caso o que acontece, as armas ilegais, os caras usam aquelas armas para fazer coisas erradas. Mas no caso a imprensa fala que se legalizar a arma, a arma registrada, que se atirar a polícia vai saber qual foi qual a bala que... Sim. Qual a arma que saiu o tiro. Mas não, a imprensa fala que se
que legalizar, vai ter muitas mortes, isso e aquilo, entendeu? Inclusive, se você for ver aí, morte com arma legal e arma ilegal. É totalmente diferente. Tem muita arma legal no Brasil, tem muita arma legal, mas os maiores homicídios são praticados com armas ilegais. Legais. A própria polícia, por exemplo, se tem um cara que... Porque todo lugar tem pessoas corruptas, pessoas que não prestam. Mas na própria polícia, se tem um cara lá que faz uma coisa errada, ele não vai usar a arma legal dentro da corporação que ele usa. Ele vai usar uma arma ilegal, faz o serviço e depois volta. No caso, arma ilegal. A arma legal dele, que todo policial tem seu porte de arma, se quiser. Aí no caso ele não vai cometer crimes com aquela arma legal, porque vai ser rastreada, vai encontrar com a arma que saiu o tiro, entendeu? Quem quiser entender melhor assim, todos esses mitos, né, e desmascarar todos esses mitos, leia o livro do Bené Barbosa, que é sensacional. Eu já acompanhei. Mentiram pra mim sobre o desarmamento. É o nome do livro. E aqui a gente quer falar sobre a imprensa tradicional, que você, no caso, está muito... Inclusive agora no dia 21, agora, no Aliança pelo Brasil, na convenção, a Globo chegou lá, o povo vaiando, falando várias coisas. E o que você acha dessa imprensa aí tradicional, que estão fazendo, essas comportamento histórias? da imprensa. Tem credibilidade essa imprensa de hoje, que está aí? Olha, ela perdeu absolutamente a sua credibilidade, não por sua posição política, né? Ela perdeu a sua credibilidade pela covardia. Pela forma canalha que faz as matérias. Exatamente, pela sua covardia de parecer, de querer mentir para o povo dizendo que está falando de fatos quando ela está emitindo uma opinião. Existem gêneros de jornalismo, tá? Você tem o jornalismo informativo, você tem o jornalismo opinativo, você tem o jornalismo investigativo e tem tantos outros, né? Mas quando você está relatando fatos e você precisa emitir uma opinião, você precisa deixar isso claro para o leitor, pro cara que está ali do outro lado da telinha, coisa do tipo. Você precisa dizer, olha, eu vou falar aqui um pouco dessa caneca. Essa caneca é branca, do movimento Coalizão Conservadora de Santa Catarina, e ela está com café, e o café já não está mais tão quente. Ponto final. Estou relatando fatos. Sim. Agora, se você fala assim, e eu não gostei do café, já é opinião sua. Você entende? Entendo. Você tem que deixar isso claro para quem está consumindo o jornal. Hoje, eles querem usar do jornalismo informativo para emitir uma opinião sem que você perceba. E aí eles fazem isso jogando ali com títulos. Cria toda uma narrativa para construir uma história falsa e fazer daquela história falsa uma verdade em cima daquela... Quando não mentem descaradamente, né? Exatamente, quando não mentem Aqui eu tô falando só da manipulação. Tem as mentiras descaradas, né? Bolsonaro usou robô na campanha presidencial no WhatsApp, né? Ninguém conseguiu provar nada. Depois foi provado lá do TSE, foi arquivado. Agora, por exemplo, aconteceu um caso hoje que eu fiquei abismado. Ocorreu uma situação absolutamente lamentável da morte daqueles meninos de 16, 14 anos num baile funk em Paraisópolis, em São Paulo. O G1 colheu depoimento das mães. Uma das mães diz assim... como é que ela falou? Se o Max me lembrar aí rapidinho, como é que a mãe falou lá? Primeiro ela falou que lamentava muito a existência dos baile funks, né? Ela falou assim, eu queria muito que meu filho não fosse mais para esses lugares, ele foi escondido, eu não quero que tenha mais isso, porque quanto mais tiver esse tipo de baile funk, vai ser pior, etc. Eles cortaram uma frase da mãe, dando a entender que ela estava falando, no título, dando a entender que ela estava falando da presença da polícia na favela. Exatamente. E é isso que me deixa indignado. É a forma que ela coloca a matéria. Porque ela utiliza uma forma sorrateira de manipular a opinião pública. Entendeu? Isso usando uma mãe de luto. Pois é. Com a morte do seu filho. Olha, desculpem ir para uma esfera religiosa, mas se isso não é uma ação satânica, eu já não sei mais o que é. Cara, eu particularmente, como religioso que sou, eu não descarto em nada. Porque não é possível você utilizar uma mãe no seu momento de luto, que está lamentando a morte do seu filhinho. O menino que ela trouxe no colo, que estava fazendo ali, estava participando de baile funk, uma coisa que nem ela gostava, nem ela queria. Não é o caso. É uma mãe, cara. Entendeu? É o corpo do filho dela que agora está frio, sem vida. E a imprensa se utilizar disso para politizar a questão. Para politizar a questão, criminalizar a polícia. Exatamente. E dizer que o baile funk... a Folha de São Paulo ainda teve a cara de pau de dizer que o baile funk era um benefício para o comércio local. Ou seja, a Folha de São Paulo quer usar
o narcotráfico, o baile funk, como uma narrativa capitalista de que você não é de direita, você não é conservador, você não é a favor do mercado, você não é a favor da abertura de mercado. Tá aí, tá acontecendo a abertura de mercado e você tá criticando. Eles têm a cara de pau de usar uma tragédia que não foi provocada pela polícia, que foi provocada por criminosos, foragidos, fora da lei, que deveriam ser abordados pela polícia, e a polícia usou todos os procedimentos, inclusive que eu acho absurdos, como por exemplo usar bala de borracha, né? Usou todos os procedimentos possíveis e impossíveis para não incorrer em nenhum crime, e esses criminosos usaram as crianças como escudo humano. E a imprensa usa a mãe, né, usa as mães dessas crianças, porque para mim 16 anos é uma criança, né? Um jovenzinho, usa a mãe de luto numa situação dessa para fazer uma propaganda política e ideológica. É um absurdo. Eu particularmente... não tem como uma imprensa dessa ser chamada de profissional. Eu particularmente, né, opinião minha, eu não acredito muito na imprensa porque, tipo assim, a gente tá fazendo uma entrevista aqui, sem corte aqui, né? Mas a imprensa, ela pega o seguinte, mesmo, galera. ela pega, a imprensa pega, faz uma entrevista, a parte que ela quer, ela coloca, e a parte que você defendeu aquilo, ela corta. Aí, de acordo com a edição, você vai entender o que eles querem, A ou B, entendeu? É que nem você ligar para alguém, grava a conversa e publica só o que você quer. Por isso isso não é informação. Isso é pilantragem, isso é canalice. Manipular a informação, né? Isso é um absurdo. E pra gente encerrar, eu queria saber aqui, todo criador de vídeo quer saber, como crescer no mundo digital. Você é um cara aqui do Terça Livre aí que há pouco tempo aí começou tão pequeno ali, é um canal hoje que já tá bem sucedido. Eu queria ver como dá opinião. Qual o segredo do sucesso no meio digital? Você sabe que não tem método, não tem uma equação de você falar assim, se você seguir essa equação aqui, você vai ter sucesso. Agora, óbvio, existem coisas que você faz que vão te ajudar muito. Então vamos lá. Constância, não parar nunca, né? Eu estou fazendo vídeos diários há 5 anos. Minha esposa quase não me vê. É difícil eu ter um tempinho para brincar com meus filhos. Então você fazer isso de modo constante, não desanimar. Existe o desafio das próprias redes sociais censurarem o trabalho de vocês, né? Twitter, Instagram, isso, né? Facebook, YouTube. Não desanime, né? Deu problema aqui, começa de novo, né? Não para. A questão da constância, a questão financeira, né? Como manter financeiramente um trabalho como esse, porque você tem que ter um microfone bom, você tem que ter uma câmera boa, você tem que ter uma internet boa, você tem que ter toda uma equipe que trabalha. Vocês chegaram aqui, tinha uma galera limpando o estúdio, né? Verdade. Então assim, você tem que ter vários, conforme você vai crescendo, você tem que ter várias atribuições, e essas atribuições, as pessoas atribuídas a essas funções, elas precisam ser pagas. Então procure encontrar uma maneira de monetizar o trabalho de vocês, ou seja, criar um produto que seja do interesse daquele público que consome o seu trabalho, que ele vai comprar, seja doação, né? Que ele fala assim, olha, eu estou te oferecendo inúmeros produtos que são de graça. Você que agora vai entregar o que você quer pagar por eles, né? Sim. Que é a doação. Você pode ter ferramentas de criar maneiras de ganhar dinheiro, seja um produto que você vende ou anúncio. Se reinventar, né? Exatamente. Está sempre fazendo isso aí e não desanimar. Não desanimar porque... Para pensar comigo, Kalel. Quando os comunistas chegaram aqui, cara, eles encontraram uma maioria esmagadora, hegemônica, católica, evangélica, cristã, conservadora. Eles chegaram aqui em 1920. Né? Eles chegaram aqui e encontraram todas as universidades ensinando o que é certo. Eles chegaram aqui e encontraram todos os rádios falando o que era certo, com aquela divergência de ideias ali, que não chegava ao ponto de defender genocídio, defender essas porcarias de nazismo, comunismo, fascismo, etc. Então eles chegaram aqui e encontraram um ambiente absolutamente hostil a eles e não desanimaram. Entraram na ilegalidade, voltava. Saía da legalidade, entrava na ilegalidade, saía da legalidade. Os caras fizeram esse trabalho 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, para em 2002 chegar ao poder. Então acho que não podemos desistir facilmente. Se eles que querem a tomada do poder para poder destruir uma nação e criar o poder de alguns, né, que eles chamam de os membros do partido, né, e com isso
criar o tão sonhado país socialista para poder virar a página e virar um país comunista, por que nós vamos desistir tão facilmente se nós queremos que ele um pai pode- possa amar o seu filho, a sua esposa, trabalhar, ganhar honestamente o dinheirinho, o suor do seu trabalho? Queremos que as pessoas amem a Deus, amem o próximo, ajudem umas às outras, falem a verdade, vivam pela justiça. Por que nós vamos desanimar tão fácil se eles não desanimam? Verdade, Alan. Então, se existe uma equação, se existe um segredo para crescer, é o amor, o desejo pela verdade, não desistir. A Puxa persistência vida, sempre, né? a persistência. Se eu tenho um tesouro real que eu estou defendendo e eu acredito nesse tesouro, por que aqueles que estão carregando pó e pensam que é tesouro têm mais coragem do que eu? Verdade. Eu acho que esse é o segredo. O movimento brasileiro aqui, pessoal, agradece aí por o espaço aqui que eu cedi pro Alan. Tá aqui ao meu lado, Kalel Maia, membro do movimento brasileiro, MKS Santana. E Alan, obrigado pela entrevista aí, por esse espaço e abraço. Eu que É isso, agradeço. galera. Pede pro pessoal se inscrever no nosso canal, dar aquela forcinha aí. não se esqueça de se inscrever no canal do Movimento Brasileiro. Né? É importante você se inscrever no canal deles, curtir o vídeo dos meninos aí que estão iniciando esse trabalho. E coragem. A direita precisa cada vez se fortalecer mais e é com a ajuda de vocês que vai fazer com que a direita esteja cada vez mais forte. Então, precisamos da ajuda de todos. Se inscrevam no nosso canal, deixa o seu like aí, contando com vocês sempre, galera. Tamo É isso, junto. galera. Falou, um abraço. Valeu, até mais.